Começa hoje, na segunda-feira, uma série de audiências públicas chamada então de Orçamento Cidadão 2023. O objetivo dessas audiências públicas é então de incluir a população nos debates sobre o planejamento da cidade, algo que a gente já vem questionando aqui no programa há um certo tempo. Serão então 5 assembleias de planejamento e gestão territorial, agendadas em 7 encontros diferentes de datas e regiões. Dessas, 2 serão no distrito de Floriano e também Iguatemi. As audiências, que vão até o próximo dia 30 de maio, final do mês então, visam consultar a população sobre questões urbanas e orçamentárias relacionadas à territorialidade em debate. Kim Rafael, essas audiências públicas, elas são importantes para o município? Os secretários, os diretores, eles ouvem mesmo a população e esse projeto ele vai à frente? Olha, a audiência pública ela é sempre boa, só que aí que tá. Você precisa demonstrar para a população, porque a massa, a maioria, né, não entende muito bem sobre os números, o que vai ser apresentado. Então tem que ser de uma forma muito mais didática como se fosse para qualquer especialista. Então entenda o seguinte, a audiência pública é para alcançar as pessoas realmente que não têm acesso ao poder público de forma assim direta, como por exemplo, né, as organizações, realmente as órgãos de fiscalização, a própria Câmara dos Vereadores, enfim, tudo isso tenta aí diminuir esse impacto aí quando você vai transmitir um assunto muito complexo como é essa questão de orçamento. Então não adianta ter uma audiência pública se não for didático e que realmente possa ouvir a população, porque a população precisa entender o que é, né, por exemplo, o LOA. O que é? Ah, Lei Orçamentária Anual, beleza, mas como assim? O percentual para a saúde, para a educação, como é que funciona? Então acho que isso é importante, dar uma introdução na hora de você realmente mencionar toda essa questão do orçamento. Ô Pamela, aqui no release divulgado pela Prefeitura Municipal, fala que o objetivo, então, dessas audiências públicas é de incluir a população nos debates sobre o planejamento da cidade. A cidade Maringá é planejada ou não é planejada? Então, tem essa tradicional, né? Essa máxima? Fala isso, de que Maringá é uma cidade planejada desde a sua concepção. Eu penso o seguinte, Thiago, as audiências públicas são muito importantes, nada melhor do que ouvir a população, né? E ali já também se aproveita não só para falar de orçamento, mas sobre necessidades que às vezes o poder público não está tão próximo, né, para ouvir. Agora, tá aí, eu penso que um momento interessante, né? A gente acabou de, por exemplo, criticar que algumas notícias da prefeitura não são vinculadas no site oficial, por exemplo. Não chega na imprensa. Isso, mas nesse caso do Orçamento Cidadão e essa convocação da população para estar presente, tá aí, né, uma coisa importante a se vincular assim nas redes sociais, né? Então tudo tem seu lugar, eu penso, porque aí as pessoas tomam conhecimento do que se trata, como se dá esse tipo de audiência. É interessante para fazer um chamamento, porque a gente sabe que a maioria das pessoas ficam muito, né, nas redes, né, e talvez pouco vão ali para o Google pesquisar ou entrar num site oficial. Então, tudo tem seu lugar. Acho que aí, para ajudar nessa convocação, aí tem o seu lugar fazer o Reels, o TikTok, a coisa toda, para que as pessoas, né, comuns e que não, mais leigas, não são pessoas técnicas, saibam que tem a oportunidade de participar de uma audiência como essa, tratando do nosso orçamento.